planejada, principalmente por mim. Era o sonho da minha vida, ser mãe. Quando eu descobri, fiquei super feliz, porque eu tenho 2 sobrinhas também, então já era mais próximo. O diagnóstico dela foi com 2 anos e 1 mês. Foi bem cedo, com uns 18 meses eu comecei a perceber algumas coisas. No início é lógico que é aquele luto, eu e meu marido choramos 4 dias, 4 noites, a perda do filho perfeito, que tanto idealizamos. Você tem que reconstruir todos os seus sonhos. Aos pouquinhos a gente foi se reencontrando, buscando fazer as coisas que gostávamos como pessoas, como indivíduos, e hoje em dia nós conseguimos até estabilizar a nossa relação de casal, porque tem uma fase que é muito difícil. E no meu aniversário desse ano, que ela com a mediadora dela fizeram, que ela está em fase de alfabetização, fizeram meu aniversário é em julho, então elas fizeram um balãozinho e dentro desse balãozinho elas colocaram várias frases. Aí ela escreveu, mamãe eu te amo, mamãe você é maravilhosa. Eram uns 6 ou 7 desses, e eu me debulhando em lágrimas, Tinha o feliz aniversário penduradinho no balãozinho. Eu acho que foi assim a parte que encheu meu coração de orgulho. O que eu espero que a minha filha seja feliz, como ela sempre foi, e cada vez seja mais feliz, cada vez mais independente, que é o que a gente está trabalhando para isso. E a felicidade dela é o que importa. Quando eu engravidei do Douglas, na verdade, foi surpresa. Eu não programei nada. Eu estava ia completar 30 anos. E eu falava muito com Deus que se passasse dessa idade, que eu não queria mais ser mãe. É engraçado, como Deus ouve a gente, E eu falava assim, depois dos 30 eu não quero mais não. E aí, para minha surpresa, eu engravidei. Com 1 ano e 8 meses, a gente começou uma investigativa, Através da escola, que com 1 semana sinalizou pra gente que, assim, percebia que ele não ouvia quando chamava por ele. E aí a escola chamou a mim e a minha cunhada, nessa época que já estava comigo, que é a pessoa que eu falo que é meu braço direito. E aí com 2 anos e 8 meses ele deu o diagnóstico. Pra gente foi assim, um banho de água fria. Eu eu não sabia nem por onde começar. Quando nós chegamos lá, que o médico ficou quase 1 hora com a gente, deu aquele laudo dele, a primeira coisa que veio da mãe é chorar, Porque até então eu não sabia. 24 anos atrás, não era nem se falado muito sobre autismo, então eu não sabia nem o que seria isso, Para muitas mães é tão difícil. Eu falo isso assim, até como eu for abençoada. Eu consegui trabalhar até quando o Douglas tinha 15 anos de idade, porque eu tinha uma pessoa que era a pessoa que, sim, era a mãe do coração, que era minha cunhada. Assim, meu filho não verbalizar para mim é uma parte que incomoda, mas não para mim como mãe, para ele. Porque assim, eu acho que é a parte assim mais difícil para mim, porque ele se comunica muito bem, sabe? Ele diz quando quer tomar banho, ele diz quando assim. Mas eu digo para ele, para a autonomia dele, para a evolução dele. Aí eu pergunto sempre ao médico, doutor Caio, será que a gente vai ter um dia? Será que... Eu não sei se um dia, mas ele falou. Nunca falou mamãe, sabe? As pessoas falam, nunca ele falou mamãe. Mas assim, eu sinto o amor que ele tem por mim, através dos gestos, de como ele se comunica, de como ele me abraça, de como ele... Então assim, não falou mamãe, é claro que eu queria muito, mas eu sinto o amor que o meu filho tem. Não, ela foi muito desejada, só que ela não foi planejada, tá? Foi numa viagem que a gente fez, aí aconteceu. Aí eu descobri depois que estava grávida dela. Gravidez normal, tranquila, sem recorrência, sem problemas. Aí com 1 ano e meio que a gente começou a perceber que ela me usava como ferramenta, que ela pegava na minha mão, ela me usava para pedir água para ela. Que assim, eu só tenho ela de filha, mas eu tive primos, eu tive contato com outras crianças. Então a gente começa a perceber que tem alguma coisa diferente, que não tá indo pelo caminho normal que tem que ir. Que é possível, que acontece, mas que tem que ter muita perseverança.
E tipo assim, eu sou prova viva disso. Eu vinha pra cá, às vezes eu ficava de segunda a sexta. Tinha dia que eu tinha vontade de desistir, que eu achava que não ia dar certo, que eu achava que não ia funcionar. Mas tipo assim, com a perseverança, com a insistência, às vezes eu precisar largar tudo na minha casa e vir pra cá, fazer tudo direitinho, ter essa resiliência, foi melhorando muitas questões que ela tinha. Quando ela começou a falar, quando ela começou a apontar as coisas, eu comecei a ver que ela sentava, ela ficava mais calma, e outra coisa também, quando ela começou a escrever, como eu te falei, ela não falava direito nem escrevia direito. Quando ela começou a escrever, fazer as coisinhas, começou a ter evolução escolar, nossa, isso é um alívio muito grande. Porque quando a gente chega aqui desesperado. A gente acha que não vai andar, a gente acha que não vai falar. Não, andar não. Andar ela sempre andou. A gente acha que não vai falar, a gente acha que não vai comunicar direito, entendeu? E isso deixa a gente muito assim, sem saber para onde ir. Pensando no futuro, hoje em dia, eu penso nessa independência para ela, se eu faltar, se meu esposo faltar, ela saber comprar um pão, ela conhecer dinheiro, que hoje em dia a prioridade é essa, dela ter a autonomia de ir no mercado, de não depender de ninguém. Entendeu? De comprar um pão, de conhecer dinheiro, que hoje em dia, como ler, escrever e falar, tirou meu sono, hoje em dia, na maturidade, que ela está com 18 anos, na minha vida adulta, é isso que me tira o sono e eu tenho fé que isso vai ser um processo também, mas eu tenho fé, tenho perseverança, as meninas me conhecem, as mais antigas, sabem que eu tenho perseverança e vou batalhar junto com as meninas, porque ninguém faz nada sozinho, de isso acontecer também. Eu até estava falando com uma mãe lá em cima, em 2017, Samara foi no Rock in Rio. Teve uma mãezinha daqui que foi comigo, que ela falou assim, você é doida, você trouxe ela para esse ambiente, isso no ambiente dela, não sei o quê. Eu falei, não, ela que pediu. Ela gosta, ela ama. Aí chegando lá, ela viu aquela multidão de gente, ela falou assim para mim, mamãe, eu tenho medo, o barulho me incomoda. É muita gente, é muito barulho, mas eu amo música. Pegou a minha mão, respirou fundo e foi. E ficou até 5 horas da manhã. E hoje em dia, qualquer evento que eu vá, ela vai e fica. Detalhe, eu quero ir embora, ela quer ficar até o final. É ela que fica na balada, não é mais eu e o pai que vamos na balada, quem vai na balada é ela. E quer ficar até o final. Entendeu? Então, eu me lembro que uma vez eu falei, Samara, segunda-feira tem aula, terça tem aula, quarta tem aula, quinta tem aula, sábado e domingo é dia de descanso. Eu falava isso pra ela todo dia. Ela não falava nada pra mim. Um belo dia, aí eu acordei, ela, mamãe, hoje é sábado, amanhã é domingo, é dia de descanso. E eu achava que ela não entendia nada que eu falava pra ela. Entendeu? Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala pra eles. Porque a gente acha que eles não sabem, eles não entendem, mas eles entendem e sabem tudo. Então a gente tem que ter muito carinho, muito cuidado com o que a gente vai falar. Porque eles são mais inteligentes do que a gente imagina. Então eu acho que quando ela senta pra mim e fala que quer namorar, que ultimamente ela fica com esses papos. Que quer namorar, que quer ter tantos filhos, uma hora ela fala que quer um, outra hora ela fala que quer 2, ela fala que quer, mas ela sempre fala que quer trabalhar e quer estudar. Eu acho isso muito bacana. Ela fala, mamãe, ela tem um exemplo muito legal das meninas, tanto das terapeutas quanto das mediadoras, que são tudo psicólogas. Aí ela fala pra mim assim, mamãe, eu vou ser psicóloga. Eu falo, mas essa é difícil. Ela, mas eu vou ser psicóloga, eu vou estudar, eu quero fazer, sabe? E tipo assim, a gente frequenta um clube que lá tem um restaurante. Ela não fica assim, às vezes o pessoal chama ela para brincar, ela não, eu vou trabalhar. E fica lá trabalhando, anotando as coisinhas. Você vê que ela quer ser útil, ela quer fazer as coisas, ela quer ser produtiva. Por isso que eu acho que ela vai conseguir. Nossa, mas planejado é impossível. É? Eu perdi um bebê antes do Miguel. No ano anterior eu tinha perdido um bebê. Aí, enfim, fiz tudo que eu tinha que fazer. E 3 meses depois eu tava grávida de novo. Não dei sossego pro marido enquanto eu engravidei de novo. Enfim, foi muito desejada, muito aguardada, muito esperada. Eu amei estar grávida. Quanto maior minha barriga, mais feliz eu tava. Olha, o Miguel teve assim um desenvolvimento normal. Até os 10 meses. 10 meses o bichinho começou a andar. Já tinha passado pelo engatear, já estava literalmente andando. Aí pronto, aí ele foi vasculhar o mundo e esqueceu do resto. E aí a gente começou a reparar que ele parou de olhar nos olhos,
assim, até os 10 meses foi tranquilo. Chocolate, pegava pezinho, mãozinha, olhava, ria, tudo. Depois de 10 meses que ele começou a andar, a coisa começou a modificar. Então, e aí foi difícil pegar o diagnóstico. Muito difícil. Eu comecei, porque aquela história, homem é um problema, desculpe você, mas homem é um problema. Ele fala tarde, tudo deles é tarde. Então médico nenhum dava diagnóstico. Porque não, menino atrasa fala, não, menino isso, menino aquilo. E ele era saudável, não sei o que lá. E não era surdo, porque eu já tinha feito os exames todos, né? E era ouvido de mercador, só entendia o que queria. E custou para falar também, né? O Miguel, ele custou bastante. Mas eu só fui ter o diagnóstico dele com 2 anos e pouquinho. 2 anos e pouquinho. E fiquei 1 ano procurando esse diagnóstico. 1 ano e pouco eu estava buscando e eu não conseguia com ninguém. Então eu não fiquei chocada, não. Lógico que eu não fiquei feliz, nem tirei fogos, né? Porque eu acho que, tudo bem, você tem um filho, você ama seu filho, sei o quê. Alguém quer ter filho com autismo? Não quer. Mas é o que temos para hoje, é meu filho, ele ama do jeito que ele é. Então, é isso. E assim a gente vai vivendo a vida inteira. Isso já tem 22 anos. Não, 19 anos. Eu fui numa psiquiatra, antes da Carla Gicovati, que chegou e falou para mim que o Miguel era autista clássico. Eu olhei pra cara dela, me deu vontade de... Mas eu não falei não, sabe? Porque eu ainda era educada naquela época. Eu não estava sabendo muito bem. Eu só saí dali e falei assim, tudo bem, meu filho pode ser autista, agora clássico não. Isso até eu sei que não é, né? Que você vê aqueles que se balançam, que não falam, não olham, isso aqui. E não era o caso dele. Bom, mas finalmente... Olha a coincidência da vida. Eu trabalhei numa loja de revestimentos, aliás, é uma das minhas profissões, trabalhar com revestimentos. E nessa loja, uma decoradora amiga minha fez uma clínica no Jardim Oceânico. Se não me engano, existe um lugar ou algo parecido no nome. Que ela era uma mãe que fez a clínica para o filho, né? E eu fiz as cortinas dessa clínica com ela. Anos depois, o Miguel nasceu. Aí essa decoradora falou assim, lembra aquela clínica que a gente fez? Isso aqui eu lembro. É de autismo. Aí eu fui lá conversar com essa mãe, né? Porque eu já tinha conversado com a tal da psiquiatra. Aí eu fui conversar com essa mãe. Aí ela abriu assim um leque pra mim completamente diferente, porque... E aí depois eu fui caminhar da Carla Gicovati. Da Carla Gicovati eu fui pra Renata Mouzinho, que aí ele começou fono com a Luciana Mendes. Aí a Luciana Mendes me mandou pra Roberta. Aí com a Roberta eu conheci a Aline. Aí eu tirei da Luciana, mandei pra Aline. E estamos aqui até hoje. A expectativa é não ter expectativa. Não tem bula de remédio, não tem receita, não é nada. Cada dia é diferente do outro. Uma hora você acha que tá ótimo, uma hora é ladeira abaixo. Aí depois ele sobe voando e depois se acidenta lá na frente. E assim é a vida da gente. Não tem como prever. Pô, ele faz um tratamento assim imenso. Mas é literalmente um dia atrás do outro. Vai crescendo, vai mudando. Quando você encara isso, que você entende, aí é mais tranquilo. Você para de se cobrar. Entendeu? A vida é assim. A gente vive um dia de cada vez. O dia de amanhã Deus pertence. Não adianta me preocupar se eu vou morrer amanhã, o que vai ser do meu filho, porque isso vai acontecer. E deixa isso pra quem ficar se preocupar. Eu não posso fazer mais nada. Eu faço o que eu posso do que eu tô... Mas eu faço o que eu posso enquanto eu estiver viva. Brigo, entendeu? Brigo que eu tiver que brigar, faço tudo que eu tiver que fazer. Enquanto eu tô viva. Aí depois, não adianta você se preocupar, cara. Não tem jeito. Olá, boa tarde. Eu sou a Mônica, sou mãe do Thomas. Eu vou dar o meu depoimento sobre o trabalho do NEAP. O Thomas, no ano passado, chegou no Priority. Ele estava passando por uma crise muito grande e ele teve o diagnóstico dele com 25 anos, que foi no ano passado. E então ele recebeu todo o apoio e toda a ajuda no Priority. Foi maravilhoso. E depois, quando ele já estava se sentindo bem, já estava diagnosticado, ele já estava o tratamento já estava surtindo resultados, eu decidi, nós decidimos como família que seria a hora de ele buscar uma colocação no mercado de trabalho. Ele está estudando, está fazendo biologia e eu nunca tive dúvida de que ele poderia se desenvolver e crescer profissionalmente, né, e se inserir no mercado de trabalho.
eu tinha certeza absoluta que ele só precisava de um apoio e de profissionais maravilhosos e competentes que o ajudasse a percorrer esse caminho em busca de uma colocação no mercado de trabalho. E esse apoio nós encontramos no NEAP, com o apoio maravilhoso que ele recebeu. Desde o início, nós sabíamos das dificuldades que poderiam acontecer, né? Que não é uma coisa que você tem um resultado logo, que a gente talvez tivesse que esperar um tempo, mas felizmente as oportunidades surgiram até antes do que a gente imaginava. E o Thomas recebeu todo o apoio durante todo o processo, desde como se comportar numa entrevista, como fazer um currículo, como se comportar, e ele recebeu muita ajuda. Foi muito bom. Eu só posso assim agradecer demais o trabalho do NEAP, da Ana. Ele começou a trabalhar no dia do aniversário dele, que foi no dia 20 de julho, agora de 2022. Ele está muito feliz. Ele conseguiu uma vaga numa empresa que é maravilhosa também, que é no Outback, que ele recebe todo o apoio, ele vai trabalhar feliz, ele acorda com vontade de trabalhar, ele está aprendendo muito, e esse apoio do NEAP continua, não termina quando o jovem encontra o trabalho, né? É um trabalho, assim, o apoio que ele recebe até agora, sempre. Então, assim, eu dou maior força, eu digo assim, pais, não tenham medo, é possível sim que os seus filhos possam se incluir, se inserir no mercado de trabalho. Não tenham medo, porque se a família fica preocupada e com medo, esse medo reflete nos jovens. A gente acaba tirando um pouco a confiança deles. E nós precisamos confiar, porque eles só precisam de um apoio, eles só precisam de compreensão, né? E quando a gente encontra os profissionais certos, a empresa certa, tudo flui, tudo corre muito bem. Então, eu sou muito grata à Ana, sou muito grata ao Priority. O Thomas está muito feliz e eu só tenho a agradecer. Muito obrigada.